sim, porque permite a empresas, mesmo sem aquela folga financeira que a internacionalização exige. Claro que tem que haver alguma, tem que haver preparação, tem que haver know-how de Estado, ou seja, internacionalizar não é só dizer vou agarrar na malita e vou ali ao lado. Quem pensa fazer dessa forma vai equivocar-se e volta rápido. É preciso fazê-lo com muita sustentabilidade, mas o modelo de franchising é por si só um modelo de expansão. E uma expansão que pode ter aqui aceleradores extremamente interessantes e que penso para a economia portuguesa pode permitir que muitos setores que se possam organizar e possam ir lá para fora, que possam ser bandeiras de Portugal, mesmo em nichos de mercado tradicionalmente ocupados pelas pequenas empresas, como é o caso da administração de condomínios, como vimos o caso da Parfois, nos acessórios de moda. Portanto, é possível chegar com pequenas unidades, através de unidades franchisadas, chegar a um conjunto vasto de territórios de uma forma simplificada. E o mesmo se passa ao nível interno, porque hoje nós temos um grande problema a nível das pequenas empresas, das microempresas, das empresas familiares, que não estão estruturadas, não têm marca, não têm central de compras, não têm poder negocial, ou seja, estão completamente, é um tecido desestruturado, e que é possível, através de organizações deste tipo, franchisando os conceitos, dando marca ao comércio local, e isso um pouco também já tem vindo a acontecer e já se nota nas nossas cidades, que é as cidades a ganharem marca. Por um lado podemos dizer, bem, isto já é tudo igual, entramos numa rua de Braga, ou numa rua de Guimarães, ou numa rua de Lisboa, e as marcas são as mesmas. Mas, na realidade, está-se a trazer competitividade a esses espaços, que muitas vezes estavam envelhecidos, não estavam adaptados, e que pode ser aqui um dinamizador da economia, e daqui lá para fora depois é um saltinho. Muito bem, muito obrigado. Meus senhores, ficam as pistas então, as oportunidades estão aí. Espero que a conversa tenha sido interessante. Agora é uma pausa para o almoço. Obrigado. Pausa não, encerramento. Antes, peço desculpa, não é pausa para o almoço. Há uma sessão de encerramento ainda e foi lapso meu, peço desculpa. Ora, boa tarde. Estava previsto um momento final com uma intervenção que apresentasse um pouco aquilo que são as propostas finais deste encontro, em termos da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Irei procurar sintetizar o mais possível aquilo que tinha preparado para aqui apresentar em nome da CCP e, portanto, poderão ter depois acesso também ao documento que serve de base a esta intervenção final, que estará disponível à saída e que contém, digamos, o maior desenvolvimento destas ideias. E a primeira coisa que penso que é importante dizer é que esta jornada que hoje aqui teve lugar é uma jornada que marca um momento importante no trabalho que a Confederação do Comércio e Serviços vem fazendo nesta área, na promoção do setor dos serviços, mas não pretende ser o encerramento de nada, pretende ser, sobretudo, mais um ponto de reflexão, naturalmente importante, mas, sobretudo, abrir de novas pistas para um trabalho que terá que se desenvolver no futuro, em que novos campos de análise e novas metodologias de trabalho vão certamente surgir. O estudo, aliás, que serve de base, digamos, a toda esta reflexão e que está disponível já em CD, tem uma característica que é das mais relevantes do trabalho, que é pensar a economia não como um conjunto de princípios e regras abstratas, mas a partir da sua própria inserção espacial e das dinâmicas que daí resultam. E por isso é seguramente uma das linhas orientadoras de estudo que permite desenvolver novas metodologias e novas perspectivas de análise. Iria, muito sumariamente, refletir agora em seguida aquilo que são, um ponto de vista da CCP, algumas das linhas de força em que esta análise se pode, de alguma maneira, balizar. E também depois referenciar algumas propostas mais concretas sobre esta matéria. A primeira grande linha de força tem a ver
com a convicção profunda da CCP de que é necessário e incontornável reconverter o modelo económico do país, de modo, sem dúvida, a termos uma economia mais aberta ao exterior, mas que, simultaneamente, esteja mais autocentrada nos recursos e nos fatores produtivos nacionais. Ou seja, termos uma economia que conjugue menor dependência do exterior, com crescimento, mas também com capacidade acrescida para competir nos mercados globais. Essa é, aliás, a única forma de infletirmos uma trajetória de sucessivos déficits acumulados ao nível das nossas balanças externas e das necessidades líquidas de financiamento externo que estão na base da presente crise que o país está a atravessar. A segunda linha de força tem a ver com o facto de, para atingirmos este objetivo estratégico, Portugal precisa de baixar, acima de tudo, aquilo que é o seu déficit comercial, colocando-o em percentagem do PIB em níveis que não ultrapassem o do crescimento deste. Tal implica que o peso das importações de bens e serviços no consumo final possa baixar para níveis mais próximos dos da média da União Europeia. O que só pode ser conseguido por duas vias. Uma, que será através de uma retração abrupta do consumo e da procura interna, com o consequente empobrecimento do país e dos portugueses. E uma outra, que obviamente é aquela que perfilhamos, pela introdução de alterações qualitativas nos modelos produtivos e de consumo nacionais, objetivo intermédio que fixamos de colocar a taxa de cobertura das nossas importações pelas exportações em valores próximos dos 90%. Ou seja, conseguir simultaneamente baixar o déficit orçamental do país, mantendo uma dinâmica de crescimento sustentado da economia, o que requer uma política que, por um lado, reduza a componente importada daquilo que exportamos, em especial no que se refere à incorporação de energia, dado que temos uma intensidade energética que vem aumentando nas últimas décadas, ao contrário do que sucede no conjunto da União Europeia, e que, simultaneamente, invista numa política de substituição de importações por via da preservação e reativação de uma estrutura produtiva de base nacional orientada para a satisfação da nossa procura interna. Terceira grande linha de força é que a estratégia de que o país necessita não se pode condensar em frases como exportar mais do mesmo ou proceder a uma maior concentração dos apoios públicos à economia no designado setor exportador. Ela implica alterações qualitativas no perfil daquilo que exportamos e na forma como vemos a interação das nossas empresas com o investimento estrangeiro, com as grandes empresas multinacionais e com outros parceiros existentes fora do país. Quer também significar uma diversificação nos nossos mercados de destino. Mas para crescer em novos mercados é fundamental aumentar a nossa cota de mercado em relação aos mesmos, não podendo a nossa diplomacia económica acomodar-se a desequilíbrios que são gritantes em algumas das nossas relações comerciais e resultam de regras desiguais praticadas quanto à entrada de produtos, como sucede atualmente, nomeadamente, com o Brasil. Quarta grande linha de força é que em todo este contexto, os serviços são um setor e uma componente da cadeia de valor cujo contributo se afigura essencial, apresentando um elevado potencial de crescimento em termos de exportações e de internacionalização. Possuímos já hoje uma balança de serviços positiva, mas que está ainda longe de esgotar o seu campo de ampliação futura. Ao longo da primeira década deste século, a cota de mercado a nível mundial das nossas exportações de bens passou de 0,38% para 0,32%, enquanto nos serviços a evolução se fez em sentido inverso, passando a mesma de uma cota de 0,60% para 0,62%, o que também reflete que a nossa cota mundial nas exportações de serviços é hoje praticamente o dobro daquela que registra a exportação de bens. De realçar neste domínio o papel das TIC, das Tecnologias de Informação e Comunicação, que de forma crescente vêm transformando serviços não transacionáveis em serviços transacionáveis. O peso das exportações de serviços no total das exportações portuguesas tem todas as condições para continuar a aumentar, podendo a prazo curto ultrapassar os 30% e progredir até ao final da presente década em qualquer coisa como 10 pontos percentuais, aproximando-se de um valor de cerca de 40%. O desafio que está colocado ao país, em termos de procura externa,
é, acima de tudo, de obter ganhos em valor e em cota de mercado. Para isso, é necessário aumentar o valor acrescentado gerado no país daquilo que exportamos, apostando cada vez mais e principalmente na diferenciação competitiva dos nossos produtos, bens e serviços, o que é, de forma crescente, pouco compatível com uma competitividade assente em mão de obra barata e pouco qualificada. É preciso, além disso, ter uma visão integrada dos produtos que exportamos, ou seja, abordá-los considerando todas as fases da cadeia de valor dos mesmos e não limitando-nos a considerar os possíveis exportadores do produto final. Uma política de incremento das exportações tem que englobar a montante todos aqueles que se podem inserir em cadeias de valor orientadas para o mercado global e, a jusante, conceber uma estratégia de maior aproximação relativamente à abordagem dos mercados de destino, nomeadamente através do estabelecimento de parcerias adequadas com agentes e empresas locais. Quinta linha de força. Os serviços comportam em si mesmo um conjunto de vantagens nesta estratégia que importa evidenciar. Em primeiro, porque registram uma menor dependência das importações pela reduzida incorporação de bens intermédios e pelo seu baixo consumo energético. Em segundo lugar, asseguram uma clara ascensão da cadeia de valor das nossas exportações, sendo já hoje os responsáveis pelo saldo positivo registado na nossa balança tecnológica, cuja principal componente exportadora é imaterial. Em terceiro lugar, asseguram um modelo de crescimento menos deslocalizável e menos destruidor de recursos não renováveis, ou seja, um modelo mais intensivo em conhecimento e menos exigente em termos de capital fixo, podendo potenciar fatores produtivos genuinamente nacionais, como sejam os seus recursos humanos e o território. Isso permite integrar no conceito de internacionalização não apenas empresas e produtos deslocalizáveis para fora do país, mas também englobar a capacidade do nosso território de atrair pessoas e empresas. Por último, tem os serviços o maior potencial de crescimento em termos de ganho de produtividade, o que advém do processo recente das tecnologias de informação e comunicação que lhes estão diretamente associadas e do enorme progresso que algumas mudanças organizacionais, como seja a constituição de redes integradas em estruturas direcionadas para a prestação de serviços na economia global, pode ter no desempenho, sobretudo, das pequenas e médias empresas. Se no mercado da mão de obra menos qualificada, Portugal já não consegue competir em termos de custos com o fator trabalho, com a generalidade das economias emergentes, quando abordamos o segmento mais intensivo em trabalho qualificado, o país não só deu um inegável salto qualitativo na melhoria do perfil do mesmo, resultante do investimento feito em educação e investigação e desenvolvimento, como apresenta ainda uma vantagem custo face a países com prestações equivalentes, que não é irrelevante. Por último, algum conjunto de propostas que irei apenas enunciar de ordem geral, começando por uma que tem, digamos, que é um eixo estratégico que a CCP propõe. Considerando que estes são reais desafios estratégicos para o país e que a criação de um novo ciclo de crescimento consolidado em Portugal implica um esforço concertado de todos, empresas, poderes públicos e responsáveis políticos, a CCP, na sequência do estudo agora concluído, propõe que, ao nível das políticas públicas para a economia, se inscreva como um eixo prioritário a afirmação de Portugal como uma plataforma de excelência de serviços na globalização, a qual deverá ser, desde já, alavancada pela criação de uma rede de cooperação empresarial multissectorial. Esta rede deverá contribuir, nomeadamente, para a elaboração, implementação e acompanhamento de uma agenda estratégica para o desenvolvimento das exportações de serviços, uma maior eficiência da nossa diplomacia económica, articulando-se com esta no trabalho a desenvolver localmente, divulgar projetos demonstrativos, piloto, que se traduzam em novas abordagens ao nível do acesso aos mercados, dos modelos de negócio ou da oferta de novas soluções integradas. Fomentar o empreendedorismo, permitindo articular financiamento privado com incentivos públicos. O trabalho a desenvolver ao nível da rede terá que ser concomitante com políticas públicas que melhorem as condições da oferta de serviços com base em Portugal, através da potenciação das empresas globais já existentes e que estão instaladas no nosso país e do desenvolvimento de uma rede alargada de PMEs com vocação e presença exportadora e com capacidade para oferecerem soluções competitivas para as cadeias de valor globais. No plano das políticas públicas, os serviços não reivindicam discriminações positivas em relação aos outros setores de atividade,
mas também não aceitam ser objeto de um tratamento desigual, quer a nível interno, quer face às suas congêneres da zona euro. Concentrando-me agora em 3 áreas mais precisas e concretas de políticas públicas. Ao nível do financiamento, a CCP considera que as atuais taxas de juro e que a generalidade das PME se financiou no mercado são incomportáveis e injustificáveis face às atuais condições de financiamento dos bancos junto do BCE. As linhas de crédito com garantia pública, PME Invest e PME Crescimento, vieram atenuar parcialmente esta situação, embora tenham sido utilizadas em grande medida pelos bancos para renegociar ou converter anteriores créditos concedidos e sendo de difícil acesso por parte de novas empresas ou por empresas sem um histórico junto da banca, além de, na situação atual, afastar muitas empresas com resultados negativos registados nos últimos anos. O escasso financiamento para investimento de médio e longo prazo condiciona gravemente o aparecimento de novos projetos, nomeadamente ao nível do empreendedorismo e de projetos que visem reorientar as empresas para a internacionalização. A este propósito, o papel desempenhado pelo Banco Público Caixa Geral de Depósitos tem ficado muito aquém do que seria desejável, chegando mesmo a oferecer piores condições que os bancos privados ao nível do segmento das PME. A CCP tem uma posição claramente crítica em relação às prioridades de política de crédito desta instituição pública e considera essencial que a Caixa Geral de Depósitos redefina o seu papel, posicionando-se no mercado como o banco de investimento, cujo destinatário principal deverão ser as PME e os projetos de internacionalização da economia. Só assim faz sentido manter a Caixa como um banco público, colocando-o ao serviço das grandes linhas de política pública enunciadas e acordadas em sede de concertação social. A reformulação do CREN deve, por sua vez, ser feita privilegiando projetos com impacto direto na competitividade das nossas empresas, sejam os mesmos de natureza individual ou coletivo. Os fatores e materiais de competitividade os planos de qualificação de recursos humanos, a organização empresarial e a cooperação interempresas, a comunicação e o marketing, nomeadamente com recurso às tecnologias digitais e à informação interativa, deverão ter um maior destaque nos apoios com financiamentos comunitários. Deverão também ser canalizados meios para apoio ao empreendedorismo, nomeadamente promovendo a exportação de projetos de franquia, utilizando tanto quanto possível as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, seja na promoção dos nossos produtos, seja enquanto possíveis parceiros de negócio. Segundo domínio, também no domínio fiscal, existem diversos constrangimentos que condicionam a competitividade do setor dos serviços e que estão identificados e para os quais urge tomar medidas. Por um lado, temos medidas que passam essencialmente por alterações do quadro normativo interno e, por outro, temos medidas que passam por alterações nos procedimentos administrativos. Começando pelas primeiras, considera a CCP fundamental que seja revisto o regime de eliminação da dupla tributação contido no Código de IRC. Pequenas modificações do artigo 46º do Código poderiam trazer melhorias significativas neste domínio. Relacionado ainda com o quadro legislativo, temos o problema dos critérios de conexão com o território nacional dos rendimentos obtidos por não residentes. Efetivamente, no atual quadro legal, muitas das prestações de serviço efetuadas por entidades não residentes são sujeitas a tributação por retenção na fonte em Portugal, limitando o interesse no estabelecimento de parcerias internacionais que tantas vezes se revelam imprescindíveis à internacionalização do setor dos serviços. Os parceiros portugueses aparecem, por isso, muitas vezes em posição desfavorável, na medida em que tenham de fazer retenções na fonte relativamente a rendimentos que paguem ao estrangeiro. Esta matéria encontra-se tratada no Código do IRC, artigo 4º, e no Código do IRS, artigo 18º, e, no fundo, bastaria alterarem-se estes normativos para se eliminar este constrangimento. No que diz respeito ao segundo conjunto de medidas, temos o exemplo de uma questão burocrática ou formal. Para se invocar a eliminação da redução da taxa do quadro dos compromissos aceitos por Portugal no plano internacional, exige-se a obtenção de certificações junto das autoridades fiscais de outros países, segundo modelos específicos concebidos em Portugal, em vez de simples certificações emitidas segundo os hábitos de cada Estado. Impõem-se limites temporais ao uso dessas certificações, consoante a natureza dos rendimentos, e penalizam-se assim excessivamente pagamentos feitos sem respeito por essas exigências formais. Tudo isto conduz a entraves ao natural desenvolvimento das relações internacionais no quadro do setor dos serviços.
Bastaria uma mudança de atitude por parte da autoridade tributária, que passaria por esta colocar a tónica do escrutínio numa análise substancial das operações e não numa apreciação meramente formal. Trata-se, pois, de uma simples mudança de procedimentos administrativos. Ainda no domínio bilateral, é da maior relevância alargar a rede de tratados de dupla tributação, havendo a referir que no quadro comunitário existem países com mais de 90 tratados assinados, número que é quase igual ao dobro dos que foram assinados por Portugal. Mas, apesar disso, não bastará cingir a atuação do Estado português ao alargamento da rede de tratados. Há que rever certas matérias, como a manutenção de competência cumulativa do Estado da fonte em matérias de royalties, assim como as reservas feitas pelo Estado português neste domínio. Importará também que se tenham presentes as opções tomadas por outros países em matéria de tributação na fonte e alinhar-se com as melhores práticas, de forma a não induzir, por via fiscal, perdas de competitividade. Finalmente, um conjunto de propostas ao nível da envolvente empresarial e das infraestruturas de apoio. A CCP considera que muito continua por fazer ao nível das políticas públicas, seja no plano da diplomacia económica, seja ao nível das condições de atratividade do território e da criação de condições favoráveis para atrair investimento estrangeiro ou alargar a nossa base exportadora pela captação de não-residentes. Destacaremos apenas alguns pontos particularmente sensíveis. No plano das infraestruturas, destacamos a importância de assegurar a rápida instalação de redes de telecomunicações em banda larga, garantindo como contrapartida competitividade de custos e inovação na oferta dos serviços exportados por essas redes. Ao nível da diplomacia económica, é essencial dotar as nossas estruturas públicas direcionadas para o apoio à internacionalização, nomeadamente as embaixadas, dos meios adequados para se constituírem como instrumentos de apoio efetivo às nossas empresas, não apenas em ações de âmbito e de promoção geral e pública, mas também desenvolvendo uma ação de identificação de parceiros de negócio e de promoção de encontros personalizados. Finalmente, ao nível do ensino, formação e de investigação e desenvolvimento, as políticas públicas devem ir no sentido de intensificar a ligação das mesmas ao mundo empresarial, apoiando o intercâmbio com não-residentes e procurando reforçar o contributo das grandes empresas para o esforço de investigação a desenvolver no nosso país, em particular das empresas multinacionais residentes. Os programas de ensino necessitam, por seu lado, de ser reajustados à realidade do setor dos serviços e de passar a integrar de forma muito mais visível e explícita uma cultura de empreendedorismo. Muito obrigado.